começando a gravação, então. O modelo é esse aqui, ó. E vocês conseguem enxergar aí o modelo? Sim. Sim. Esse modelo vocês receberam ou não? Não. Não. Tá, eu vou. Aquele e-mail da Link em que eu mandei o convite, vocês já estão acessando ou não? Posso mandar lá naquele e-mail? Ou é melhor mandar no WhatsApp? Se quiser, pode mandar no e-mail que hoje eu pretendo cadastrar o meu. Por mim é de boa também. Sim, também tô com acesso lá. Tá, posso mandar no e-mail então para as 3? Sim. Tá, ok. Bom, então, mas basicamente só varrendo rapidamente aqui, né, o índice. Tem a identificação de vocês, tem um resumo, aí a introdução. Você faz uma introdução sobre o que foi o programa, tal, os tópicos que vocês estudaram. Materiais nossos são basicamente online, então é interessante citar, mas não tem material físico. Os métodos usados, vai ter uma palestra sobre métodos, acho que é no dia 15, método científico, mas além disso vocês podem citar os métodos próprios que usaram, os resultados que a gente vai obter, as conclusões e as referências, os vários sites. Eu também vou passar vários outros locais onde vocês podem ter mais informação depois, nas horas vagas, se vocês quiserem. Então, vocês podem agregar aqui. Então, basicamente, o relatório é esse, ó, a identificação de vocês. Aí, depois um resumo. Aí, ele até fala que você tem que usar o texto da BNT, o tipo de fonte, o tamanho. Ele não, né? Ó, você vê o meu viés. Ela fala, porque aqui são futuras cientistas. Aí a introdução, os materiais, os resultados, a conclusão, a referência, se houver. A referência em livro, talvez ele não tenha, mas vai ter muita referência em site, se quiserem. E aí a experiência pessoal de vocês. Esse é um deles. E tem a apresentação. Deixa eu ver aqui se funciona aqui. Não, mandei compartilhar a janela. Vocês estão enxergando o relatório, né? Isso. Sim, sim. Então, peraí que eu tenho que interromper de novo. Devia ter funcionado, mas tudo bem. E essa aqui é a apresentação. Aí essa apresentação, ela segue o modelo que vocês viram daquelas duas moças lá do primeiro dia. A cientista lá de Minas Gerais e a outra moça, a estatística lá da Mastercard. Então aí os participantes. Essa é a apresentação que vocês vão fazer internamente para o grupo e depois lá para o fórum regional. Eu não sei se para o nacional também, talvez para o nacional. Aí eu vou passar para vocês também. A única coisa que eu sugiro para irem fazendo anotações, não necessariamente na versão final, mas anotações aí à parte, se vocês quiserem, para não ficar muito pesado depois, no último dia, querer fazer tudo no último dia e acho que vocês vão sofrer. Eu sempre fiz isso, né? E já sofri muito com isso, por isso que eu recomendo não fazer. Tá bom. Beleza.
Vamos lá, então. Vocês conseguiram se cadastrar no ChatGPT e no Copy.ai? Sim. Você tá no celular, né, Thaís? Se eu bem me lembro. Eu tô. Aí Você tô consegue usar o ChatGPT e o Copy.ai do celular? Consigo. Consegue, beleza. Vocês três conseguiram fazer o cadastro lá? Sim. Eu consegui também. Você conseguiu, Thaís? Eu não ouvi aquela hora. Consegui. Beleza. Então vamos começar lá com o ChatGPT. Então vou compartilhar aqui a tela. Então, o OpenAI, né, só para dar uma breve histórica, é uma empresa, teoricamente é uma empresa sem fins lucrativos, né, mas esse mundo é complexo. A ideia foi, originalmente, fundar uma empresa em que ia desenvolver inteligência artificial. E a Microsoft investiu acho que 15 bilhões de dólares, alguma coisa nela. Isso deu muito impulso para o OpenAI. Aí ela desenvolveu bastante a inteligência artificial generativa. E dentro dela, ela gerou o GPT-4, né? GPT-4 é a quarta instância, a quarta versão do GPT. GPT, vocês lembram? Generative Pre-trained Transformer. Então é o transformador. Lembra que a gente viu o Transformer lá? Transformador não é uma boa palavra, viu? Essa tradução. Eu mesmo, quando estava preparando o texto, estava tentando botar a palavra em português, pus transformador lá e ele me trouxe o transformador da eletricidade. Então, tem que tomar cuidado se você for usar essa pesquisa na internet, usa transformador e põe do lado inteligência artificial ou aprendizagem de máquina, machine learning, que aí ele entende o que é. Senão ele vai entender que é o transformador da sua casa para transformar energia 110 em 220, alguma coisa assim. Então, o Generative Pre-trained Transformer é um transformador que foi treinado, é uma rede neural enorme que foi treinada com bilhões e bilhões de parâmetros, treinado com muitas informações da internet, mas é congelado. Ele não tinha acesso, até onde eu sei, não tem até hoje, acesso à internet. Ele fez um corte em 2021 e treinou com todas essas informações da internet e ele usa a arquitetura do transformador, ou seja, a rede neural do LLM, dos modelos de linguagem grande, com a ideia da atenção, com a ideia de temperatura também, com todos a lógica de programação, com toda a arquitetura da rede neural, além disso, para saber onde no comportamento humano, no que foi feito na internet, onde identifica exatamente quais são as palavras ou quais são os termos que influem para gerar o próximo termo, para gerar a próxima palavra e assim gerar as respostas que a gente precisa. Vamos fazer o login? Vocês fazem junto comigo? Eu vou login então. Vocês já tinham usado o ChatGPT antes? Não, eu uso uma inteligência artificial do WhatsApp, a Luzia. Ah, sim, sei. Ah, eu faço a mesma coisa. Ah, também. É mais fácil, tá na mão. Já usei bastante o ChatGPT, Ah, já usou? principalmente Ah, então você vai se divertir aqui. um amigo que gosta assim muito. Então, a minha proposta inicial era. Vamos fazer. Deixa eu achar aqui, peraí. Opa. Vamos fazer perguntas simples para o ChatGPT?
Por exemplo, bom, você que usa bastante, Thaís, já deve ter feito muitas perguntas simples. Então, se você quiser explorar coisas mais complexas, fique à vontade. Mas quem não usou o ChatGPT ainda, faça alguma pergunta assim. A minha sugestão aqui foi: eu usei sugestão de coisas que eu precisava, por exemplo. Eu tenho um quintal aqui, eu não sabia quando colher uma melancia. Então eu perguntei aqui para o chat: quando que eu posso colher uma melancia? Na verdade, eu nem penso em fazer, que eu não sei cozinhar. Qual a maneira mais simples de fazer um bolo de chocolate? Mas é que eu adoro bolo de chocolate, então. A outra, como dirigir um carro na chuva. Qualquer coisa que você queira. Como instalar um chuveiro. Eu perguntei para ele quem que ia ser campeão brasileiro. Ele falou que era o Flamengo. Errou feio, errou feio. E aí, pergunta simples. E você, Thaís, que está acostumada, então eu sugiro para ir para esses itens mais complexos. Por exemplo, pedir para ele fazer algo, um artigo assim que te interesse. Você é da área de desenvolvimento, né? Então, Isso. qual a plataforma? ChatGPT, escreva faça uma comparação entre plataformas de desenvolvimento existentes para sistemas de tempo real, por exemplo. Ou qualquer coisa que você queira. Estou só chutando aqui. Ah, uma coisa que você pode fazer também, Thaís, é pedir para ele compor uma música. Que tal? Compor uma música sobre. É Borborema, é isso? É, Borborema. Ah, já imaginou? ChatGPT, faça um roteiro turístico para quem não conhece Borborema. Realmente. Bom, aí você se diverte nas perguntas fáceis. Nas perguntas mais complexas, ó, a Bel, ela tem um conhecimento profundo de tudo, de vida, de tudo. E além disso, ela é pastora. Então talvez ela vai ficar meio brava aqui com a primeira pergunta que eu fiz pro Chat GPT. E eu não fiz essa pergunta porque eu achei que ele fosse responder. Eu queria saber o que ele ia responder para uma pergunta dessas, que eu tinha certeza que ele não era capaz de responder. Perguntei para ele: Chat GPT, Deus existe? E eu fiquei extremamente surpreso com a resposta dele, porque eu esperava que ele desse uma resposta assim meio arrogante, cientificista. Pelo contrário, ele deu uma resposta extremamente equilibrada. Eu falei, nossa, olha, uma resposta humilde, quem diria? E eu lembro a Uma frase. coisa que. Diga. Desculpa, pode falar. Não, não, por favor, por favor. Uma coisa que eu percebi, eu perguntei como cuidar de uma babosa, né? E aí, tipo, ele me deu várias informações, tipo, replantio, poda, a terra, tudo isso. E, por exemplo, na Luzia, no WhatsApp, não acontece isso, né? Você tem que detalhar para ela que você quer tudo isso. Ah, sim, nesse ponto ele é bem mais amplo, bem mais poderoso. Mas, você citou um negócio interessante. Às vezes, a sua pergunta foi como cuidar de uma babosa, é isso? Isso. Às vezes você quer saber um negócio específico de cuidar da babosa, né? Como cuidar da babosa num ambiente seco, digamos. E aí, quanto mais informação você der na pergunta, melhor vai ser a resposta dele. Esse é um teste bom para fazer. Aí eu gostaria que vocês compartilhassem. Só vou terminar aqui o que eu estava falando sobre eu ter perguntado para ele se Deus existia. Surpreendeu-me a resposta extremamente humilde, equilibrada dele. Eu lembro a frase final dele. Ele começou dizendo: Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Inúmeros cientistas, filósofos, pensadores, místicos, esotéricos já se debruçaram sobre essa questão.
citou lá um monte de coisa, um monte de gente, citou religião, citou ciência, materialismo e tal. Ele acabou dizendo: eu concluo o seguinte, não é possível afirmar nem que sim nem que não, e acreditar em Deus é muito mais uma questão de fé do que de ciência. Falei, puxa, eu achei uma resposta extremamente equilibrada. O que você acha, Abel? Ou você ficou brava comigo que eu fiz uma pergunta dessa para uma inteligência artificial? Não, eu achei muito excelente a resposta dele, viu? Muito, muito certa. É para a fé mesmo. Só existe, Deus só existe pela. E a gente gosta dele e tem comunhão com ele somente pela fé. Certíssimo. Pois é, eu não esperava isso, porque ciência geralmente, às vezes, é tão arrogante, né? É tão dona da verdade. Então eu achei legal isso aí, resposta humilde dele. Ah, outras perguntas que eu fiz também também eu não esperava isso. Eu perguntei para ele qual o melhor sistema político. Como ele foi feito no ambiente americano, eu achei que ele ia dizer que o melhor sistema político é dos Estados Unidos. Não, ele foi bem equilibrado. Falou da democracia, falou dos vários sistemas que existiram na história, desde o Império Romano, lá do Egito, da Grécia e tal. Diz que não tem um melhor que o outro, então achei extremamente interessante. E uma coisa interessante, não sei se você chegou a fazer isso, Thaís. Você já fez perguntas para ele sobre o futuro? Sobre Eu tava futuro, pensando em mandar isso agora. Ah, tá. Eu perguntei para ele, por exemplo, vai ter a Terceira Guerra Mundial? Aí a primeira coisa que ele diz quando a gente faz uma pergunta sobre o futuro, ele fala: eu não estou habilitado a prever o futuro. Eu acabei de fazer uma pergunta sobre quem vai vencer o Oscar de 2024. Aí ele respondeu exatamente isso. O Oscar já foi, não foi? É que ele está congelado em 21, mas o Oscar já foi, não foi isso? Eu acho que não. Eu tinha visto que ia ser em março, não sei. Ô Bel, você que está aí nos Estados Unidos, eu ouvi alguma coisa sobre Oppenheimer ter ganho o Oscar? Eu acho que foi o Globo de Ouro, se Ah, eu não foi o me Globo de engano. Ouro, tá certo. É. Respondido. Responde. Aí eu Então. perguntei duas coisas também para ele, que foi se ele achava que em algum momento realmente a inteligência artificial ia envolver para uma superinteligência e quando acharia que isso aconteceria. Certo. Aí eu fiz essas perguntinhas. Compartilha aí a tela de vocês, vamos ver quem tiver disposto. O que ele respondeu? Eu fiquei curioso. Ele acha que vai evoluir para uma superinteligência? Então, eu não consegui ler tudo aqui, ó. Ah, Deixa eu tá, ok. compartilhar. Cadê? Que é essa parte aqui, ó. O Chat Você- GPT tem uma coisa boa, que ele tem a versão em português, né? Aham. Isso ajuda muito. Ah, não tem um prazo definitivo É, para quando e se. Ó, você vê que exatamente. ele é humilde, né? O que eu gosto dele é que ele é humilde. É basiquinho. Mas é que a gente não sabe isso mesmo, né? Aqui. Aí do quando. Aí falou também uma coisa meio parecida. Predizer. O chat GPT, ele tem limite de pergunta para depois começar a pagar? Isso muda muito, isso eu não sei. No começo ele não tinha, para quem se inscreveu até acho que o final de 2022. Aí, mas isso aí muda muito. O Midjourney não tinha também e hoje ele tem um limite lá de usuários. Se você passar, e sempre passa, dos usuários que pedem a demanda, ele exige que você faça a subscrição. Até onde eu sei, o ChatGPT não tem, mas isso aí muda muito, isso aí eu não consigo afirmar. Tá, obrigada. Nada.
Mais alguém quer compartilhar alguma pergunta aí pro chat GPT? Pergunta básica? Eu acho bem legal que o ChatGPT tem vários formatos que ele devolve as respostas. Tá dando para ouvir? Tá dando, não, agora melhorou. Então, eu perguntei sobre ferramentas, programas para fazer desenvolvimento web, por exemplo, e aí comparações. Aí ele devolveu uma tabela. Eu não vou compartilhar a tela porque no celular é meio ruim, Tranquilo. mas ele devolveu uma tabela com várias características falando se uma tinha e se a outra não tinha. E aqui, quando eu perguntei, então, qual que ele caracterizaria melhor, ele volta para esse neutralidade. Então, ele disse que não tem uma resposta única para melhor, porque depende das preferências. Só que o que tem mais extensões, o que é mais avançado, por assim dizer, seria os três que ele tinha fornecido. Entendi. Legal. Bom, eu vou dar uma opinião. Eu, principalmente quando era muito jovem e tal, eu gostava de resposta assertiva. Quando alguém dizia, é assim, não é assim. Ao longo do tempo eu fui deixando de gostar desse tipo de resposta, porque no fundo esse tipo de resposta ele tem um viés da forma como a pessoa, ou no caso aqui a inteligência artificial, pensa. Hoje em dia eu prefiro sempre, quando a pessoa vai responder, em vez de ela dizer é assim, ela dizer, olha, essa alternativa tem isso de vantagem, isso de desvantagem. Essa outra tem isso e isso de desvantagem, e assim por diante. Que aí deixa você decidir. Não te dirige para lugar nenhum. Mas isso aí é bem polêmico. Tem pessoas que preferem que diga é assim, esse aqui é o melhor tal. Eu pessoalmente prefiro essa resposta que ele deu aí para Thaís. Olha, essa aqui tem essas características, aqui tem outra tal, e você decide. Eu também prefiro assim. Eu perguntei para ele qual seria o melhor Xiaomi, né, o smartphone. E aí ele também me deu várias opções de acordo com preferências, tipo valor, essas coisas. Entendi. Legal. Uma coisa que me incomodou no chat GPT desde a primeira vez, não sei se incomoda vocês. Você não sabe de onde vem a informação. Ele responde e fala, tá, mas e daí? E de onde você tirou isso, ChatGPT? Por exemplo, o Flamengo ser campeão. De onde você tirou isso? Quem disse isso pra você? Da folha de melancia. Quem disse pra você que eu posso comer folha de melancia? Não que eu não acredite no ChatGPT, acho que ele é sério, foi treinado e tal, mas fica uma história assim, de onde ele tirou essa informação? E para isso, o CopyAI, eu acho que ele tem uma vantagem, e outros softwares têm uma vantagem, que é o seguinte, justamente ele chama CopyAI porque ele mostra os direitos copyright. Ele dá a mesma resposta, só que ele diz artigo tal, artigo tal, artigo tal. Aí você vai lá e consulta o artigo. Aí você vê o artigo inteirinho de onde ele tirou a resposta, de onde ele foi treinado. E nesse artigo tem quem fez o artigo. Então quem fez o artigo foi o bioquímico tal, a nutricionista tal, a professora de engenharia alimentar tal. Você fala, eu não sei, eu sinto mais firmeza com isso. Se precisar, eu vou ver quem é a pessoa. Será que é confiável? Ela é da universidade tal, do lugar tal. Bom, eu sinto bem mais tranquilo. E outra coisa, eu entendo o contexto da resposta. Porque às vezes quando ele dá a resposta, ele deu a resposta. Aí, se eu for para o artigo, eu entendo o contexto em que ela está falando. Está falando num contexto muito maior, contexto nutricional, contexto ou de substância tóxica. Nesse ponto, eu acho o CopyAI e as ferramentas que mostram a origem da informação mais confortáveis para quem lê. Para mim, pelo menos, eu acho mais seguro. Eu também dou preferência a esse tipo de informação, porque às vezes eu estava muito sobrecarregada na escola e aí eu precisava fazer alguma pesquisa e aí eu falava, pô, vou fazer na Luzia, em algum chat, porque é mais rápido, né? E aí eu dou uma lida por cima e consigo entregar. E aí, por exemplo, a Luzia, quando eu perguntava para ela as fontes, ela dizia que ela não tinha acesso à internet e que
uma junção de tudo que ela tinha no sistema dela, mas não dava nenhuma informação de algum site ou alguma coisa assim. Entendi. Você citou uma coisa importante. Os vários estudiosos da inteligência artificial dizem, quando a gente usar a inteligência artificial, principalmente para coisas críticas, a gente deve fazer uma dupla checagem, porque a gente ainda está evoluindo na inteligência artificial. E vocês lembram, a gente falou da alucinação. Então, ela pode se enganar em algum momento, por erro de treinamento, ou simplesmente porque ela entendeu mal o que a gente perguntou. Então, quando é um negócio fechado, que é a caixa opaca, que você não sabe o que tem dentro, às vezes você fica inseguro, de onde ele tirou isso? Quando ela cita a fonte, aí eu acho que te dá mais firmeza. Mesmo que a fonte seja errada, às vezes ela pode citar uma fonte, você vai na fonte e fala, ixi, mas esse cara aqui eu conheço, ele foi processado, ele sei lá. Então, você já sabe onde você está pisando. Inclusive, principalmente. Um pouquinho mais alto, Thaís, por favor, um pouquinho mais alto. Tá bom. Como o ChatGPT, ele não tem as informações atuais, às vezes ele vai fornecer coisa errada. E a tendência é que quanto mais tempo passa desde que as informações foram congeladas lá em 2021, mais informações vão ficar erradas. Por isso que tem o GPT-4, né? Se eu não me engano, ele é mais recente, só que aí ele é pago. Então, é importante pensar nisso. Eu usei ele bastante ano passado para minha escola tem muito projeto, tipo, muito desenvolvimento de projeto, muita coisa assim. E aí eu usava para analisar os textos que tinha que fazer relatório ou resumo. E aí eu pedia para ele checar ou então acrescentar algum ponto que faltou, sabe? Tudo com base nas informações que eu já tinha passado. E aí às vezes ele acrescentava coisas que nem eram verdades, porque era o que ele estava supondo, né, que teria acontecido. Então precisa ficar bem de olho. Sim. Quanto mais crítica for a informação no uso que você vai fazer dela, mais importante é você verificar se ela está correta com uma segunda ou uma terceira fonte. Alguém mais quer compartilhar alguma dessas perguntas simples? Pediu para ele compor uma música sobre Borborema? Ou sobre a Casa Verde? Tem música sobre a Casa Verde? Sobre o Rio Pequeno? Que eu saiba, não. Eu vou perguntar agora se tem alguma canção característica da Casa Verde. Vamos ver. Ô Bel, se você quiser participar também, perguntar alguma coisa para ele aí em Orlando, qual o melhor parque? Eu vou me abster, vou só ouvir por enquanto, depois eu faço sozinho. À vontade. E também, se vocês quiserem jogar com ele, não sei se vocês gostam de jogar. Bom, eu pus aqui xadrez porque eu tenho cabelo branco já, né? Hoje em dia os jogos são bem mais animados que xadrez. E Thaís, você que é de desenvolvimento de sistema, você já pediu para ele fazer código? Ou analisar código? Ou otimizar código? Desculpe. Já, na verdade, mais ou menos. Eu já pedi ajuda para com questão de uns componentes de uma vez. A professora pediu pra gente fazer um jogo e aí tava dando muito trabalho mexer com os componentes, porque o que a gente estava usando, ele era para fazer protótipo. Só que ele não tinha muitas informações sobre assim, as próprias coisas, entendeu? E aí tinha que recorrer a fórum e coisa assim. E aí foi muito útil, porque como ele consegue pegar todas as informações da internet, né, as que já tem, ele já disponibilizava as coisas bem fácil. Ah, legal. Eu não pus aqui, mas tem muitos outros chats, né? Eu botei esses dois, são os que eu mais gosto, mas assim como vocês falaram, tem a Luzia, tem o Bert do Google, tem muitos outros.
Então, naquele... Deixa eu botar aqui no ar de novo. Aqui. Aquele diretório que eu dei lá. Cadê? Aqui, ó, se a gente olhar aqui, cadê o chat? Generativo, bot, game, influência, PI, 3D, GPT. A GPT-3. Imagina que tem a GPT-4 aqui. Bom, embora lá tenha GPT-3, mas aqui tem todos os GPTs. Então, ó, pode se divertir com todos esses aqui, tá? Tem uns que são gratuitos, tem outros que tem o período de teste gratuito, mas depois tem que pagar. E tem uns que são pagos. A inteligência artificial, ela está no momento, ela ainda não tem consolidadas todas as empresas que vão atuar no ramo. Então, é um momento de muitas startups, né? E muitas empresas surgindo. Então, e uma coisa em que a inteligência artificial tem feito e as novas tecnologias fazem é se especializar em nichos, ou seja, em setores específicos de mercado. Então, você especializa alguma coisa, por exemplo, em previsão do tempo. Vai lá e especializa em previsão do tempo. Outro você especializa em medicina, análise de radiografia. Outra você especializa em análise gastronômica, de reputação de restaurante. Então vocês podem se divertir aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, Vacation Travel. Ó. Pode se divertir aí perguntando para ele sobre viagens e assim por diante. Aí tem vários outros. Prisma, parentes, papers, se a pessoa quiser fazer artigos científicos, né? Inclusive, uma discussão que surgiu muito é sobre isso nos trabalhos, né? Trabalhos escolares, porque muita gente ia usar o chat GPT para fazer trabalho escolar e não ia fazer nada, só ia copiar. O que vocês acham disso? Isso é uma boa pergunta. O que vocês acham de usar o chat GPT para fazer os trabalhos de escola? Eu acho que é bom usar em casos de emergência ou para confirmar alguma questão. Ou até mesmo, às vezes, a gente pesquisa alguma coisa no Google, mas a gente não consegue achar a resposta, e aí quando a gente pergunta para o chat, a gente consegue. Então, nesses casos, eu acho que seria interessante, mas ter essa responsabilidade, porque se a gente ficar só no chat, quando a gente precisar ir para a faculdade, alguma coisa assim, e precisar fazer uma pesquisa mais pesada, vai ser mais difícil, porque a gente vai se atrasar muito, não vai conseguir pesquisar direito as coisas no Google, pegar muitas fontes. Então pode ser prejudicial. Então acho que precisa ter essa noção. Eu sou dessa opinião também. Eu acho que, tipo, tudo tem que ser moderado, né? A gente pode pesquisar, só que a gente tem que saber também quando pesquisar, né? Teve uma vez que a minha professora de inglês, ela tinha falado pra gente fazer uma redação. E aí ela falou, se a gente quisesse usar, tipo, o chat GPT para gerar ideias, tipo, como referência, e aí a gente desenvolve isso, é uma boa. Mas a gente não precisa pegar tudo, a gente pode usar exatamente como ela disse, como uma referência para evoluir a questão. Toda ferramenta, se bem usada, ajuda muito, né? Se mal usada, ela acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. E o que a Maria Rita citou é um uso clássico dos GPTs, da inteligência artificial generativa. É brainstorming, é você ter ideias. Dê-me ideias. Dê-me ideias sobre, até na sua área, dê-me ideias sobre design de telas. Dê-me ideias sobre campanhas de marketing. Sobre nome de filho? Nome de filho acho que é exagero, né?
Nomes de produtos a serem lançados no mercado. Dê-me ideias sobre roteiros de viagem. Isso aí é um uso clássico, isso pode ser muito útil. Mas sem se viciar, assim como uma calculadora, né? Calculadora é bom usar, mas é bom você saber fazer a conta para um dia que não tenha calculadora. Uma coisa que eu acho melhor no chat GPT é que, por exemplo, se você quiser, faça uma lista de receitas que tenham tal ingrediente. É muito mais fácil você jogar isso no chat GPT do que você tentar procurar no Google, por exemplo. Ele dá a resposta, certinha, você não tem que ficar conferindo, porque eu já muitas vezes pesquisei esse tipo de coisa no Google, e aí, aparecia umas receitas que nem tinham ingrediente. É verdade, concordo. Mas o próprio Google, os buscadores estão evoluindo para incorporar a inteligência artificial neles. Vocês vão ver cada vez mais isso. Cada vez mais a resposta deles vai ter o uso de inteligência artificial. Já tem e cada vez mais vai ter. Mas concordo com o que você falou. A ideia da minha pergunta sobre a folha de melancia, se pode comer, foi justamente isso. Eu procurei no Google e tudo de junto, ninguém sabia direito. Perguntei para ele resposta assertiva. A, B, C. Só fiquei meio inseguro porque não me disse a fonte. Falou, pode comer. Tem esses nutrientes, não tem problema, pode comer. Eu falei, mas quem falou isso? Diga, Thaís. Sobre a parte de estar sendo incorporada nas pesquisas também, eu vi que as inteligências artificiais estão sendo usadas nos sites de venda de produtos. Então você pesquisa alguma coisa lá e aí o próprio site vai armazenar essa informação. E isso já acontecia antes, né? Mas eram outros mecanismos, porque agora vai ficar muito melhor a recomendação de produtos que você queira. Exatamente. Ele vai usar aqueles modelos que a gente viu baseado em análise estatística, baseado no teu perfil específico, baseado nos dados com que ele foi alimentado, saber, olha, a pessoa que pesquisou isso, comprou isso no passado, e muitas vezes ele tem acesso a informações, às vezes do seu computador, do seu histórico, via cookie, via pequeno arquivinhos que gravam, às vezes do seu perfil da internet que ele acessa em outros sites parceiros. Então, baseado no perfil dessa pessoa, em como é o local onde ela mora, na demografia dela, do país dela, todo o comportamento que ela tem na internet, eu vou sugerir esse produto para ela. E geralmente ele acerta muito, né? Não sei quanto a opinião de vocês, mas na minha opinião, geralmente, sem ser colonialista, infelizmente, os sites estrangeiros acertam muito mais do que os nacionais. Eu acho que a gente está um pouquinho atrasado nisso ainda, precisamos evoluir nisso. Eu concordo. Vamos para o Copy.ai um pouquinho? Vocês fizeram o cadastro no Copy.ai? Sim? Sim. Vamos Sim. para lá um pouquinho. Então, peraí. Opa. Copy.ai. Copy.ai, ele te manda login. Ele manda um e-mail geralmente pedindo a. Ah, não. Bom, é que eu me logo por e-mail, mas se vocês se logam aí por rede social ou outra, talvez ele não mande. Eu sempre me logo por e-mail, ele me manda um código de confirmação. Eu fiz uma pesquisa agora no Copy.ai, aí ontem uma caneta estourou na minha mão e manchou toda a minha unha. E aí eu
perguntei como remover. Aí ele me respondeu em inglês, mas a resposta dele, o inglês que ele usa, eu achei simples. Não tem, tipo, tem que ficar indo no tradutor para pesquisar algumas palavras. Entendi. Dá para entender só com. Eu faço trabalho voluntário de tradução de textos para o Tradutores Sem Fronteiras. Inclusive, se vocês quiserem um dia fazer isso, é para organizações humanitárias, geralmente quem precisa. Então, eu comecei a fazer faz um tempo. E isso evoluiu muito a tradução. Hoje em dia, você tem tradução de máquina, você joga o texto lá, ela dá a tradução quase perfeita para você, você só tem que ajustar. Então, é interessante, isso é um exemplo de como a inteligência artificial ela facilitou o trabalho do tradutor, ela potencializou. É claro, volta que é os dois lados da moeda. Por um lado, isso é verdade. Por outro lado, você precisa de muito menos pessoas hoje para fazer o mesmo trabalho de antes. Tá, eu copiei. O que eu perguntei aqui? Nem me lembro. Eu mandei uma outra pergunta. Eu mandei assim: estou triste. Aí me respondeu em português dessa vez. Certo. E aí, tipo, tentou assim acalmar, né? E aí deu algumas opções. E aí eu usei uma gíria para você. Coloquei só VC. Pode ficar conversando comigo. E aí respondeu: claro, estou aqui para conversar com você. Como posso ajudar? Que legal, né? Eu nem sabia que ele fazia isso. Isso aí é quase o CVV. Você conhece o CVV, Centro de Valorização da Vida? É verdade. Eu me lembro, eu também ia ser voluntário no CVV. Eu lembro que tinha um atendimento via chat, isso faz tempo, em 2010. E aí eles estavam querendo evoluir nisso. Eu imagino que agora, então, isso aí vai ajudar muito. Porque não sei se vocês já viram esse assunto, mas um dos maiores problemas quando uma pessoa está assim, muito deprimida, está pensando até em suicídio, se você liga e ninguém atende. Aí a pessoa, você não tem ninguém para me ouvir. E se você liga e está ocupado, não é tão ruim, mas também é ruim, ó, as pessoas estão ocupadas. Se você botar um chat, ele nunca vai estar ocupado, ele nunca vai deixar de te atender. E só a única questão é que eu acho, aí voltamos à história, ele ainda não substituiu o humano, ele não vai conseguir substituir o humano nisso ainda. E pode ter um efeito reflexo lá da pessoa do outro lado se sentir enganada, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado. Eu lembrei o que eu perguntei aqui. Eu perguntei se disseram aqui para mim um dia que a NASA tinha medido que o ar aqui no lugar onde eu moro é o segundo melhor do hemisfério ocidental. Mas ele falou: olha, meu amigo, não tem informações. Fake news. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma. Essa aí foi ruim porque, como ele não tem informação, ele não consegue citar a fonte. Aqui ele até sugere, ó, brainstorming, como uma potencialidade dela. Gere, gere 10 destaques para o Instagram para semana de moda, para Fashion Week. Escreva uma descrição de produto para uma bicicleta no estilo de Hemingway. Isso é uma potencialidade forte, realmente, dos GPTs, é fazer o brainstorming, como a Rafaela, acho que falou, né? Ou a Thaís. Quem propõe mais uma questão aí para o GPT?
Se alguém quiser compartilhar uma pergunta que propõe para o Copy.ai em que ele retorna as referências, olha só, eu perguntei aqui, outra coisa. Eu moro aqui no Ceará, né? Moro aqui do lado das dunas, quase no meio das dunas, né? E aqui tem fruta do conde. A minha vizinha mesmo gosta de fruta do conde, chama ata, acho. Não sei qual é o nome que usa. Aí eu tava perguntando, e eu adoro comer folha. Então eu posso comer folha da fruta do conde, que eu descobri que tem esse nome aqui, Annona escamosa? Aí ele me respondeu. Eu não confiei muito não. Depois pesquisando, ele disse que pode ser consumida, mas tal. Deixou uma resposta meio no alto. Aí ele cita as fontes aqui, ó. Aí procurando nas fontes, eu descobri que era melhor não comer, que isso poderia ser tóxico. Então, isso ajuda muito, eu acho, porque ele respondeu sim, mas deu um monte de questões aqui, ó. Toma cuidado, você tem que considerar a dose, composto e tal. Aí, olhando a fonte mais a fundo, eu vi que era melhor não. Então, isso aqui, para mim, isso aqui é uma coisa que ajuda muito em relação ao ChatGPT. Porque no ChatGPT eu não sei. Aqui não. Aqui, ó. Vou lá, vou cá, vou cá. Esse cara eu sei de onde é que é. Ele é da físico-químico. E se eu quiser eu pesquiso quem é ele. Então, esse aqui é um estudo de composição nutricional. Ou seja, eu sei exatamente da onde vem a informação. Vamos fazer mais um intervalo. Alguém quer propor alguma outra coisa simples? Por enquanto, não. Não, acho que não. Tá bom, a gente faz um intervalo então e depois a gente explora o uso dele na escola e no trabalho. Pede para ele escrever um artigo, por exemplo, a gente analisa o artigo e pede para ele resolver problemas de matemática. Talvez a Thaís conheça, tem um. No Git, você conhece o GitHub, Thaís? Só por nome, nunca mexi Ah, lá. tá. GitHub é um repositório que tem para quem desenvolve software. Maria Rita, até para design, pode ser que tenha lá. Certamente tem. E as pessoas colocam lá o software, boa parte de código aberto, ou seja, disponível para todo mundo que queira acessar. E ele tem um dispositivo lá de inteligência artificial que te permite, teoricamente, gerar código. Mas as pessoas estão usando muito mais para otimizar, porque elas acham que a geração ainda não está tão boa. Então, ela tem um código, ela te dá uma versão original e você melhora. Ou você submete para ele o código que você fez e ele otimiza. Fala, ó, muda isso aqui, tira isso aqui, escreve isso do outro jeito e tal. Isso é uma outra coisa que pode ser usada lá no GitHub. Vamos fazer 15 minutos de intervalo. A gente volta 10 para as 11. Certo. Certo? Até. Até logo. Então, tchau, até logo.